2.114 Sword Golf Magic. Capítulo 556 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Boron. Um lado do gigantesco castelo explodiu quando uma enorme bola de fogo negro consumiu tudo. A explosão tinha mais de 1 quilômetro de largura, mas o castelo tinha quase 5 quilômetros de altura. Mesmo que a explosão tenha sido gigantesca, ela quebrou apenas a parte da frente do castelo. Os magos mal podiam ver o que estava acontecendo desde que seus sentidos espirituais foram destruídos assim que entraram em contato com o fogo negro em torno de seu enorme escudo de mana. Mas eles sabiam de uma coisa. Aquele ataque acabou de consumir mais de 90% de sua mana. Quão poderoso foi esse ataque? Isso foi ridículo. Eles estavam realmente sendo atacados por um arquimago intermediário? Este foi o poder total do crepúsculo. Espada não apenas alcançou o meio do quinto reino, mas Shang também queimou tanto de sua massa que passou diretamente de seu estado de espada colossal para seu estado de espada longa. Além disso, Shang consumia uma quantidade insana de Light Mana e energia vital para lançar aquele ataque. Por fim, Shang usou todos os 4 imposes com ele, aumentando ainda mais o poder. O ataque foi muito lento e muito telegrafado, mas foi além de poderoso. No entanto, o Mana Shield ainda sobreviveu. Xing. 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 Shang imediatamente atacou várias vezes com sua espada longa. O estado da espada longa de Shang já era de longe o seu estado mais rápido, mas depois de usar todos os 4 imposes para aumentar ainda mais sua velocidade atingiu alturas ridículas. Era como se uma serra circular preta estivesse tentando cortar o escudo de mana. Foi assim que os ataques de Shang foram rápidos. Rachadura. Assim que todos começaram a cair, o Mana Shield quebrou. Uau! Assim que quebrou, a escuridão que esperava do lado de fora do castelo entrou pelo gigantesco buraco que Shang havia feito e consumiu todos os magos. O Darkness Mana teria sido usado rapidamente se os Yigmajas tivessem seus Mana Shields ativos, mas com seus Mana Shields quebrados, não havia muita resistência para o Darkness Mana. Em questão de segundos, todo o Darkness Mana consumiu os Yigmajas. Mesmo que não houvesse muita resistência, depois de consumir tantos Yigmajas, o Darkness Mana ainda acabou perto do fim. A escuridão ao redor do castelo desapareceu, permitindo que os primeiros raios de luz atingissem novamente os arredores do castelo. A opressiva luz púrpura da barreira banhava o lado destruído do castelo com uma tonalidade opressiva. Shang pousou ao lado do prédio, sua espada longa segurada ao lado dele. Era impossível discernir o que Shang estava sentindo no momento. Metade de seu rosto estava coberto pelas bandagens brancas, e a outra metade parecia pertencer a um cadáver frio. O patriarca apareceu a 1 quilômetro de distância de Shang, olhando para ele com os olhos apertados. Pela primeira vez, o patriarca realmente viu seu inimigo. No entanto, ele ainda não conseguia julgar adequadamente que tipo de poder seu inimigo estava usando. Ele tinha visto algo preto se mover para frente e para trás, mas era rápido demais até para ele ver. Que tipo de magia era essa? Ainda mais, o atacante apenas emitiu a pressão mental de um teatro imagem. Como isso foi possível? Havia muitas perguntas sem respostas sobre seu oponente. Mas uma coisa estava clara. O oponente estava agora em aberto, e o patriarca poderia finalmente atacá-lo. Bang! Bang! Vários raios apareceram ao redor do patriarca, destruindo o chão ao seu redor. Seus olhos ficaram brancos e seu corpo começou a flutuar. Uau! De repente, os escombros do castelo parcialmente destruído começaram a levitar ao redor do patriarca. Este foi um feitiço criado pelo conceito puro de relâmpago de nível 2, magnetismo. À medida que toneladas e mais toneladas de pedra começaram a orbitar rapidamente o patriarca, Shang também sentiu sua arma sendo puxada para ele. Como um conceito de nível 2, o magnetismo não afetou apenas o metal. Até afetou o oponente e seus pertences. O ar ao redor do patriarca começou a se distorcer. Bum!
Os olhos brancos do patriarca se arregalaram. O maior pedaço de pedra voando ao redor dele tinha acabado de explodir em fogo. O patriarca olhou para seu oponente e notou que algo havia mudado. A espada longa de Shang estava queimando e cresceu de repente. Mas isso não importava. O patriarca falou um encantamento rápido. E então, um raio apareceu entre os escombros antes que tudo avançasse em Shang com velocidade real. Bang! 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 Enquanto os escombros voavam em direção a Shang, mais raios saíram do patriarca, atingindo a barreira e o solo ao seu redor. O quilômetro ao redor do patriarca havia se transformado em um inferno cheio de raios. Shang apenas encarou o patriarca com sua expressão imóvel. Então, seu sábio se moveu. Bang! 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 Os olhos do patriarca se arregalaram novamente. Shang lançou vários ataques na montanha de escombros que o patriarca jogou em Shang. Mas todos os seus ataques pareciam desaparecer em um lugar e reaparecer em outro lugar. E no final, todos eles explodiram no escudo de mana do patriarca. O patriarca sentiu sua mana se esgotar rapidamente. Seu ataque nem havia alcançado seu oponente, enquanto seu mana shield havia acabado de receber 5 golpes. Qual foi essa velocidade? Eventualmente, os escombros chegaram a Shang. Xing. 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 Mas o corpo de Shang parecia se dividir em várias partes enquanto todos pulavam direto para a montanha opressiva de escombros e raios. Todos os diferentes Shangs pularam ao longo da pedra com facilidade, pois os raios erraram todos eles. Boom! A montanha de entulho explodiu e todos os Shangs se fundiram novamente. Bang! Bang! Nesse ponto, o patriarca lançou vários feitiços aterrorizantes em Shang. No entanto, Shang apenas desapareceu. E reapareceu bem na frente do patriarca. Sim. Tantas explosões negras atingiram o escudo de mana do patriarca que parecia que estava sendo atacado por uma enorme serra circular. O rosto do patriarca empalideceu e ele usou o Manasté para recuar. Mas não funcionou. Como? O patriarca lançou mais 3 feitiços, mas Shang simplesmente desapareceu novamente, reaparecendo atrás dele. Era como se esse atacante pudesse desaparecer e reaparecer quando e onde quisesse. O patriarca usou mais 3 passos de mana, e ele sentiu como se estivesse chegando perto de realizar um com sucesso. Rachadura. E então, seu escudo de mana quebrou. Os olhos do patriarca se arregalaram. Xing. E uma espada perfurou sua testa. Silêncio. Não havia mais vida dentro da barreira. O trabalho foi feito. Sword Golf Magic. Capítulo 557. Quando o silêncio voltou aos arredores, o rosto de Shang voltou-se para o patriarca. Ele viu um focus extremamente caro com 5 amplificadores e vários anéis espaciais nele. Foi muito atraente apenas aceitar isso. No entanto, saquear os pertences dos alvos da missão era contra as regras do templo. Com razão. Havia muitas maneiras de rastrear pertences e, se um agente ignorasse um deles, todo o ramo do templo poderia ser comprometido. Além disso, parte do motivo pelo qual os clientes pagaram uma taxa tão ridícula foi o saque. A maioria dos clientes que ordenaram um ataque a uma organização, pessoa ou família tinha os meios para coletar o saque. E uma das principais razões pelas quais eles queriam que o alvo morto fosse algo que o alvo possuía. Shang olhou para os muitos cadáveres enterrados sob os escombros. Quase todas as pessoas tinham um anel espacial que abrigava toda a sua riqueza. A quantia de dinheiro enterrada neste lugar era pelo menos 5 vezes mais do que Shang receberia. No entanto, Shang preferiu pagamentos seguros sem riscos. Shang convocou algo de seu anel espacial. Era um grande recipiente de sangue. Rachadura. Shang cortou o recipiente com sua espada, quebrando e espalhando todo o conteúdo no chão atrás do cadáver do patriarca. O sangue caiu de uma maneira especial que pintou uma imagem. Atrás do cadáver do patriarca estava agora uma silhueta vermelha de sangue de 2 metros de largura de uma pessoa. Não havia características visíveis nesta silhueta, fazendo com que parecesse mais uma sombra. Deixar essa marca também era uma das regras do templo.
Para não fazer os executores se aprofundarem demais no assunto, os agentes do Templo de Sangue sempre deixavam um símbolo para trás. Agentes normais deixaram para trás o símbolo do Templo de Sangue, que era um círculo com 3 manchas de sangue de tamanhos variados dentro dele. Agentes nomeados deixaram seus símbolos pessoais para trás. O tipo especial de sangue que o templo usava para criar esses símbolos era prova suficiente de que eram eles. A silhueta sangrenta que Shang pintou com o sangue era seu próprio sinal. Ele era um dos agentes nomeados e seu codinome era Witch Ghost. Depois de deixar seu sinal, Shang caminhou até a barreira e recuperou o emblema que havia colocado nela. A barreira voltou a ficar transparente e agiu como se nada tivesse acontecido. Depois de usar as 2 medalhas novamente, Shang ultrapassou a barreira. Do lado de fora, a área dentro da barreira parecia uma ruína. O meio do gigantesco castelo havia desabado e não havia vida em nenhum lugar perto ou dentro do castelo. Uma ruína morta. Shang olhou para a barreira mais uma vez. Agora estava usando sua quantidade normal de cristais de mana novamente, o que significava que permaneceria ativo por mais 10 dias, já que ninguém estava vivo para reabastecer seu armazenamento de cristais de mana. Isso significava que, o mais tardar, as pessoas tomariam conhecimento do trabalho de Shang em 10 dias. Quando uma dessas barreiras acabasse com os cristais de mana, o fabricante que as vendeu seria informado e eles enviariam alguém para investigar. No entanto, as pessoas provavelmente perceberiam tudo antes disso. Mais de 500 altos magos morreram, e quase todos esses altos magos tinham conexões importantes com o exterior. Alguém certamente tentaria entrar em contato com os altos magos e, depois de falhar algumas vezes, eles os verificariam ou ligariam diretamente para alguém para investigar. Shang imaginou que tudo seria descoberto em no máximo 5 horas. Ele estaria muito longe então. Shang desapareceu. O sol ainda pairava brilhante e visivelmente no céu, banhando o mundo inteiro com um brilho quente de vida. Era difícil imaginar que um grande massacre acabasse de acontecer em um dia tão quente e pacífico. Enquanto Shang corria pelas montanhas, colinas e florestas, toda a luz ao seu redor se curvava, escondendo-o de todos os tipos de sentidos espirituais. Shang evitou voar pelo céu, pois seria mais fácil encontrá-lo lá. Mesmo sendo invisível para a maioria dos sentidos espirituais, ele não era completamente invisível aos olhos. No céu, alguém pode notar a curvatura da luz ao redor de Shang. Além disso, os arquimagos tinham percepções terrivelmente precisas de seus arredores. As flutuações de mana que Shang deixou para trás enquanto caminhava no chão seriam principalmente escondidas pelas diferentes formas de vida e mana constantemente interagindo umas com as outras, mas as coisas seriam diferentes no céu. Enquanto corria pelas florestas, Shang teve que evitar vários pontos perigosos. Este não era mais um lugar onde as bestas da zona impediam que suas feras mais fortes matassem humanos. Não, as feras deste lugar adoravam atacar humanos. Se alguém corresse pelo deserto sem um mapa, provavelmente morreria. Mesmo como um arquimago, havia muitas ashbeasts e bestas ancestrais no gigantesco deserto. Se alguém não tomasse cuidado, eles poderiam entrar no sentido espiritual de um deles. E o pior de tudo era que as feras se moviam constantemente. Um mapa que alguém comprou em um dia pode estar completamente desatualizado no dia seguinte. Então, alguém precisava de poder suficiente para se defender de qualquer besta ancestral aleatória que encontrasse algo que pudesse dizer a eles onde estavam as bestas poderosas sem entrar em seus sentidos espirituais. Isso significava que alguém precisava de muito poder ou muito dinheiro, e as duas coisas geralmente vinham juntas. Neste mundo, sair não era coisa para gente pobre ou fraca. Sair de casa era um luxo permitido apenas aos poderosos ou ricos. Shang teoricamente tinha dinheiro suficiente para viajar uma certa distância no deserto, mas apenas uma viagem consumiria mais de 10% de sua riqueza. E Shang definitivamente não era pobre. Mas então, como ele estava viajando pelo deserto agora? Isso era uma vantagem do trabalho. O Templo de Sangue tinha um método que lhe permitia observar áreas distantes.
Para as missões, o templo usaria esse método para dizer a seus agentes onde eles deveriam ir para evitar as feras. Shang conseguiu um caminho específico para seguir em momentos específicos, e se uma fera se movesse repentinamente de forma imprevisível, ele seria informado. Por causa disso, a jornada de Shang foi tranquila e, cerca de 8 horas depois, ele chegou à sua casa atual. O Templo de Sangue. Sword Golf Magic. Capítulo 558. Na frente de Shang havia um enorme girassol. Tinha quase 3 quilômetros de altura e suas pétalas amarelas brilhavam ao sol da tarde. Parecia pacífico. Mas, na verdade, era uma besta ancestral extremamente perigosa chamada Yellow Sunbreaker. Não representava perigo para todos, mas qualquer mago ancestral que se aproximasse seria atacado. Ao estar perto da flor, era melhor ser fraco do que forte. Shang caminhou até a gigantesca flor sem medo e parou em frente a uma de suas gigantescas raízes. Ele convocou um pequeno emblema e o colocou na base da raiz. CRRRRR. O emblema começou a se expandir, afastando a raiz da pedra abaixo dele. Alguns segundos depois, uma pequena caverna foi revelada atrás da raiz. Shang simplesmente deu um passo à frente até que ele estivesse dentro da caverna. Apegue-se. Shang usou sua mente para puxar o emblema, mantendo a raiz voltada para ele. Bang! A raiz desabou na pedra dura abaixo dela com muito poder. Felizmente, não havia tensão real entre o solo e a raiz. Foi apenas a gravidade puxando a raiz para baixo. Caso contrário, as ferramentas que os agentes usaram para passar por este local precisariam ser substituídas toda vez que passassem por lá. Toda a luz foi cortada pela raiz e a caverna caiu na escuridão. A caverna tinha apenas 10 metros de comprimento e parecia tão discreta quanto qualquer outro ponto ao redor do Yellow Sunbreaker. Shang caminhou em direção a uma das paredes e convocou um pequeno frasco de sangue. Isso era semelhante ao tipo de sangue que ele havia usado para pintar sua placa, mas ainda havia algumas diferenças. Shang mergulhou a ponta do dedo no pequeno frasco e pintou um símbolo na parede que parecia um S super enfatizado. Xing. A parede na frente de Shang se iluminou com uma luz vermelha por um momento e desapareceu. Shang apenas deu um passo à frente. 5 segundos depois, a parede atrás de Shang reapareceu, mas sem a placa. Esta era a única maneira de entrar neste ramo específico do Templo de Sangue, e depois de ver todas essas precauções, pode-se entender como o Templo de Sangue ainda pode operar com sucesso enquanto é alvo público de basicamente todas as grandes organizações. Mesmo que os Yellow Sunbreakers atacassem apenas magias ancestrais, Igmagias e Archimagias ainda não ousavam se aventurar perto de um. Isso manteve todo e qualquer alto mago e arquimago longe deste local. Além disso, os Yellow Sunbreakers foram muito úteis para o ecossistema. Eles absorveram o mana neutro e o liberaram nos arredores como mana de fogo, mana de terra, mana de luz e até mesmo parte dele como energia vital. Os Sunbreakers amarelos eram frequentemente cercados por densas florestas cheias de vida, especificamente devido à energia vital que emitem. Sua natureza relativamente pacífica e o forte mana que emitem atraíram muitas bestas superiores e bestas do arco, enchendo o ambiente de vida. Por causa disso, a maioria dos hegemons locais queria manter vivos seus Yellow Sunbreakers. Eles eram essencialmente fertilizantes vivos para suas terras. Além disso, eles nem precisavam protegê-lo. Sunbreakers amarelos não eram fracos, e um espécime tão grande tinha que estar no meio ancestral Magi Realm, pelo menos. Apenas poderosos magos errantes, executores e o escalão superior da organização que controla este território poderiam lutar contra algo assim. E era lá que residia uma filial do Templo do Sangue. Era um local extremamente seguro, especialmente porque o poder do Yellow Sunbreaker distorcia qualquer Spirit Sense que tentasse olhar para ele de longe. Ninguém notaria a barreira mágica extremamente poderosa e complexa abaixo da flor, desde que não ficasse diretamente em uma das raízes do quebra-sol amarelo e se concentrasse na busca por uma barreira mágica. Por fim, este lugar ficava no meio de uma densa floresta,
a mais de 1000 quilômetros de distância de qualquer tipo de civilização. Dentro da caverna, Chang caminhou por alguns segundos antes que algumas velas ao seu redor se acendessem. Claro, a luz das velas não fez diferença para Chang. Alguns segundos depois, Chang entrou em um grande salão dentro da caverna. Era um salão natural com cerca de 50 metros de altura e 20 metros de largura. Algumas raízes menores podiam ser vistas nas paredes do corredor. Surpreendentemente, eles não se estendiam diretamente para o corredor e se mantinham nas paredes. No entanto, se alguém olhasse mais de perto, poderia ver que as raízes foram realmente empurradas para o lado da caverna por uma barreira mágica levemente pulsante. A barreira mágica pulsava com uma suave luz azul, e Chang podia sentir bastante water mana vindo do fundo da sala indo para as raízes. No fundo do corredor havia um lago de águas incrivelmente claras. Não era apenas água qualquer, mas mana de água altamente concentrada. Estava tão concentrado que até assumiu a forma líquida. Assim como a água normal evaporou nos arredores, o water mana evaporou para cima, preenchendo toda a caverna com uma bela tonalidade azul. O water mana então entrou na barreira mágica, que então o alimentou até as raízes. Isso teve vários usos. Em primeiro lugar, pode-se inspecionar os arredores com seu sentido espiritual, mas eles não podem simplesmente olhar através do corpo de alguém ou dentro de seu corpo. Ao dar ao Yellow Sunbreaker tanto water mana, ele os tratou como uma fonte valiosa de water mana e cercou completamente este salão com suas raízes, escondendo o salão de qualquer tipo de sentido espiritual com seu corpo. Além disso, ao fornecer constantemente o Yellow Sunbreaker water mana, ele não tentou destruir essa pedra irritante no meio de sua rede de raízes. Claro, tudo isso teve um alto custo. Um arquimago tardio com afinidade com a água precisava ficar aqui o tempo todo e se concentrar na criação de mana de água para o quebra-sol amarelo. Isso foi muito caro. Dentro do salão natural havia algumas cabanas de madeira. O Yellow Sunbreaker não gostava de metal ou hard rock, e era por isso que quase tudo aqui tinha que ser construído com madeira. A sensação natural e simples dos arredores faria alguém pensar que uma organização ambientalista estava morando aqui, não um infame templo de sangue. Embora para ser justo, este local era especial e parecia muito diferente do esquema de cores preto, vermelho e roxo que o templo de sangue preferia. E este era todo o ramo do templo de sangue. Havia apenas 10 pessoas no total estacionadas aqui, incluindo Chang, e agora havia 7 dentro do corredor. Sword Golf Magic. Capítulo 559. Chang desceu lentamente algumas escadas de madeira. A entrada pela qual ele havia passado ficava perto do topo do corredor. Das 7 pessoas atualmente dentro do salão, 13 estavam dentro de suas pequenas casas. 9 das 10 pessoas associadas a esse ramo tinham muita ambição e queriam se tornar mais poderosas. É por isso que a maioria das pessoas estava sempre ocupada com seu próprio treinamento. Chang não estava mais em alguma área separada feita para desenvolver diferentes caminhos. Não, este era o mundo real, e os milênios de conhecimento conhecidos pela humanidade não eram um segredo aqui. Enquanto os humanos fracos na área 23 só treinaram isoladamente com alguns materiais, os magos mais fortes e experientes aqui fizeram mais. Para essas pessoas, sua jornada rumo ao poder foi dividida em 5 partes. Parte 1. Obtenha recursos. Treinar sem recursos assistenciais só estava dificultando sem motivo. Quanto mais rápido alguém conseguisse atingir seus objetivos em seu treinamento, mais tempo lhe restava em sua vida. Cerca de 10% de todos os Ig-Magos não morreram para alguma besta ou outro mage, mas devido ao esgotamento de sua longevidade. Com apenas 500 anos no total, todos tiveram que trabalhar por conta própria com muito entusiasmo. Caso contrário, todo o treinamento teria sido em vão. No entanto, os recursos eram extremamente caros. Por causa disso, grande parte da jornada de alguém para o poder consistia em obter os recursos para acelerar seu treinamento. Parte 2. Compreender os conceitos. Depois que a pessoa obtivesse seus recursos, ela se concentraria em compreender seu próximo conceito.
Com a ajuda dos recursos que haviam adquirido anteriormente, os magos poderiam economizar várias décadas nesse processo. Obter recursos para uma década inteira pode render muito ao economizar 5 décadas de meditação. Parte 3. Criando feitiços. Um conceito contava apenas como isso, um conceito. Compreendia-se o conceito, mas antes que se pudesse fazer pleno uso do conceito, era preciso criar um meio adequado. Esse meio era feitiços. Após compreender um conceito, o mago usaria o conhecimento adquirido para criar vários feitiços poderosos. Na maioria das vezes, isso não levava tanto tempo quanto a compreensão do conceito, mas ainda assim demorava bastante. Parte 4. Prática. Depois de criar os feitiços, o mago encontraria alguns oponentes fracos e se familiarizaria com o uso de seus feitiços em situações estressantes. Na maioria das vezes, essa era a parte mais curta do treinamento, mas ainda era insubstituível. Uma arma que não pode ser usada quando alguém está sob estresse pode muito bem não existir. Parte 5. Inspiração. A inspiração era a última e mais perigosa parte do treinamento. Ao lutar contra um oponente poderoso, a mente e o corpo de alguém alcançariam todo o seu potencial, permitindo que suas mentes criassem e combinassem vários princípios. Quando alguém está parado na meditação e sente que está progredindo muito devagar, pode sair e lutar contra alguém que é uma ameaça genuína para ele. Assim, eles seriam levados ao limite e descobririam todo o seu potencial. Claro, não havia uma regra definida sobre quão poderoso um oponente deveria ser. Era simplesmente uma combinação de risco e recompensa. Quanto mais poderoso o oponente era em relação a si mesmo, mais ele tinha que se esforçar para vencer. No entanto, essas lutas eram extremamente perigosas. Por outro lado, alguém poderia pegar um oponente ligeiramente perigoso e obter alguns insights dispersos por alguns sustos leves aqui e ali quando o oponente lançou um ataque. Adversário muito perigoso, ajuda muito grande. Adversário muito fraco, pouca ajuda. Surpreendentemente, a razão pela qual tantos magos morreram até a velhice foi precisamente essa parte de seu treinamento. Eles estavam simplesmente com muito medo de arriscar suas vidas, deixando a quinta parte da jornada para o poder. Ainda era possível se tornar um arquimago sem arriscar a vida, mas apenas as pessoas mais inteligentes e ricas poderiam fazê-lo. A esmagadora maioria ainda precisou arriscar a vida em algum momento. Ganhe recursos, compreenda conceitos, crie feitiços, pratique, ganhe inspiração. Este foi o ciclo de treinamento para magos cheios de ambição. E os 9 agentes nomeados neste ramo eram todos muito ambiciosos. Das 10 pessoas desse ramo, 13 estavam de licença, focadas na compreensão do próximo conceito. Dos 7 que restam, 13 estavam focados em criar feitiços dentro de suas casas. As pessoas que estavam focadas em compreender os conceitos precisavam de paz, por isso meditavam em alguns locais isolados no deserto, longe dos outros. As 3 pessoas focadas na criação de seus feitiços ainda estavam aqui porque não precisavam se concentrar totalmente no processo. Se fossem interrompidos, perderiam, no máximo, cerca de 3 minutos de trabalho, enquanto ainda teriam a oportunidade de pegar algumas boas missões e praticar seus novos feitiços. Para as pessoas aqui, a parte 2 e a parte 3 do treinamento geralmente aconteciam em rajadas curtas de ordem alternada. No meio do corredor havia 2 pessoas jogando algum tipo de jogo de tabuleiro uma contra a outra. Esses 2 estavam focados em obter recursos ou inspiração. Eles se concentrariam principalmente em ganhar muito dinheiro para trocar por recursos, mas se um oponente particularmente adequado se tornasse o alvo de uma missão, eles também poderiam obter inspiração. Esses eram os outros 8 agentes nomeados neste ramo, deixando Shang como o último. Assim como os 2 últimos, Shang estava atualmente no processo de obtenção de recursos. Ou, mais precisamente, era a última missão valera muito dinheiro. Isso deixou apenas uma pessoa e a única pessoa que não era um agente nomeado neste ramo. O guardião. O guardião era o gerente, comandante e defensor de qualquer ramo do Templo de Sangue.
O guardião estava sempre presente e eles nunca aceitavam nenhuma missão. O trabalho deles era administrar toda a filial de acordo com as regras do Templo de Sangue. Para ser elegível para se tornar um guardião, era necessário ser um mago ancestral. Claro, com a localização especial deste ramo, conseguir um mago ancestral é que não foi uma tarefa fácil. Afinal, o Destruidor Solar Amarelo adorava atacar os magos ancestrais. Por causa disso, o guardião neste ramo era um pouco especial. O guardião deste lugar também tinha outro trabalho. Keeper era apenas o trabalho secundário dessa pessoa, pois era muito caro e problemático contrabandear um mago ancestral para este local. Por causa disso, o senhor do território atuou pessoalmente como o guardião deste ramo. O Território Lord era superior de todos os Keepers em um determinado território. Um Território Lord tinha que ser um Mage Lord, pelo menos. Sword Golf Magic. Capítulo 560. Shang chegou ao pé da escada e caminhou lentamente até uma pequena plataforma de madeira acima do lago, mas foi interrompido antes que pudesse alcançá-la. Como foi a missão, Witch Ghost? Uma garota mais nova com cabelos prateados perguntou a Shang. Ela usava um vestido simples e não parecia nada especial. Essa era a parte mais perigosa sobre ela. Na verdade, ela era extremamente perigosa e poderosa, mas devido a um feitiço que ela havia criado, ninguém realmente a notou. Seu codinome era Dona da Casa. Seu codinome a representava perfeitamente. Era muito comum, chato e desinteressante. Assim como ela queria parecer. Devido aos seus poderes peculiares, ela se concentrou principalmente em assassinatos em locais públicos e espionagem. Shang a conhecia e sempre deu atenção especial a ela. Ela era uma arquimaga primitiva bastante forte. Seu poder era definitivamente maior do que o patriarca Shang havia matado algumas horas atrás, mas ela ainda era um pouco mais fraca do que Shang. Nada de especial, disse Shang com uma voz sem emoção. Realmente? Nada? A pessoa ao lado da dona da casa perguntou. A pessoa ao lado da dona da casa era um homem de meia idade com barba cheia e cabelo castanho espetado, usando uma cara armadura de couro marrom. Ao todo, ele parecia um caçador ou mercenário. No entanto, ele era um arquimago muito poderoso. Sua afinidade era a terra, e ele também se interessou pelos conceitos das trevas. Ele era incrível em esconder sua presença e ficar esperando. Sua paciência era quase inigualável e ele perseguia seu alvo por um longo tempo se eles fossem bastante poderosos. Eventualmente, ele esperaria em um lugar onde o alvo passaria e criaria várias armadilhas realmente poderosas. Devido à mana necessária e ao tempo de configuração necessário, esses feitiços podem liberar um poder incrível muito além de seu nível. Seu codinome era Trapper, e ele se especializou em derrubar alvos únicos, mas muito poderosos. Ele era um arquimago intermediário que uma vez matou um arquimago tardio antes que eles pudessem atacá-lo. E a parte chocante foi que o arquimago estava com seu escudo de mana ativo. Nada, Shang respondeu a Trapper. Trapper bufou. Você está tentando impressionar a dona da casa dizendo que a missão foi fácil. Você é burro. Dona da casa disse do lado. Dona da casa, você não conhece os homens, Trapper disse com sua voz profunda. Mesmo que ele tenha recusado seus avanços várias vezes, isso não significa que ele não esteja interessado em você. A dona da casa apenas ergueu uma sobrancelha. Isso soa mais como coisa de mulher do que de homem, disse ela. Trapper bufou novamente. Você não entende. Muitos homens querem conquistar algo. Não gostamos de ganhar algo de presente, mas gostaríamos da mesma coisa se pegássemos com nossas próprias mãos. A dona da casa ficou muito cética quando ouviu Trapper. Esse é o estuprador em você falando. Chama-se conquista, disse Trapper com aborrecimento. Por favor, refira-se a ele como tal. A mesma coisa, palavras diferentes, respondeu a dona da casa. Trapper cuspiu para o lado. Se não fosse contra as regras. Todos sabiam o que Trapper estava insinuando. Mas a dona da casa apenas bufou. Você. Vamos, perseguidor. Você pode ser um nível mais forte do que eu, mas nem seria capaz de me encontrar.
Como você vai usar seu pequeno verme quando não consegue nem me rastrear? Trapper estreitou os olhos. Ele não era fã do apelido que dona da casa havia inventado. Trapper não disse nada por vários segundos. Sabe, é exatamente por isso que nunca me interessei por você, disse a dona da casa com um sorriso irônico. Você parece e age como um idiota. Mesmo agora, você só olha para mim com os olhos apertados, pensando em quaisquer pensamentos assustadores que você escondeu nessa sua cabeça disforme. Trapper rangeu os dentes. Por que você não aprende mais como o Ichigoste? Disse a dona da casa. Ele é distante, frio e taciturno. Muitas mulheres acham isso legal, misterioso e sexy. Além disso, o pau dele provavelmente é maior que o seu. Todos podiam sentir a raiva de Trapper, e ele até olhou para Shang. Naquele momento, a cabeça de Shang virou-se para a dona da casa. A dona da casa apenas sorriu como uma garota inocente, mas seu sorriso rapidamente vacilou. Por alguma razão, quanto mais o tempo passava, mais medo ela ficava de Ichigoste. Após cerca de 2 segundos, seu pulso dobrou e ela sentiu uma montanha pesada pressionando-a. Sinto muito, ok? Dona da casa disse com uma leve careta, olhando para Shang. Eu não vou fazer isso de novo. Shang continuou olhando para ela por mais 3 segundos, e a dona da casa se sentiu ainda mais pressionada. Não faça isso de novo, Shang disse friamente antes de desviar o olhar novamente. Eu não vou, disse a dona da casa com uma careta, desviando o olhar de Shang. Todo mundo sabia que a dona de casa adorava criar problemas e deixar várias pessoas com raiva umas das outras. Dava a ela uma sensação inebriante de controle. No entanto, todos a conheciam muito bem agora, e os truques da dona de casa não funcionaram mais. Claro, Shang ainda estava bastante irritado com sua tentativa. Ela nunca havia tentado isso com Shang antes, pois sempre ficava um pouco nervosa perto dele. Mas depois de tanto tempo sem nenhum de seus esquemas funcionar, ela provavelmente ficou frustrada e tentou pela primeira vez hoje. E ela rapidamente decidiu que também era sua última vez. O Ichigoste fazia parte desse ramo há mais de 80 anos, mas ninguém o conhecia de verdade. Nos anos 80, várias pessoas tentaram conhecê-lo mais, mas foi impossível. Havia uma barreira fria ao seu redor. Sempre que alguém tentava criar algum tipo de conexão com ele, encontrava seu progresso completamente interrompido em algum ponto. Não importa o quanto eles conversassem com o Ichigoste, ele nunca se sentiu mais próximo do que um estranho para eles. Era quase como se o Ichigoste nem fosse humano, mas alguma forma de máquina que não tivesse emoções humanas. Além disso, ninguém sabia como o Ichigoste realmente lutou ou quais eram suas habilidades. Eles só sabiam que ele tinha uma das afinidades mais raras do mundo, uma afinidade com o crepúsculo. Sua afinidade com o crepúsculo também foi a razão pela qual ele se cegou e se recusou a curar seus olhos. A maior diferença entre Lynch e Darkness estava relacionada à visão, mas o Ichigoste acreditava que poderia aprender mais sobre eles combinando a diferença mais óbvia. Foi por isso que ele se cegou. Ele queria compreender a luz e as trevas em um nível mais fundamental. Shang deixou a dona da casa e o caçador para trás e se aproximou da solitária plataforma de madeira acima do lago. Era aqui que o guardião e lorde do território ficava. Shang queria reivindicar sua recompensa. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.